Opa! Então eu reli a duologia do escritor americano André Aciman esse mês, que é composto aqui pelo primeiro livro, Me Chame Pelo Seu Nome, publicado em 2007, e a continuação, Me Encontre, publicada em 2019. E é interessante como esses dois livros aqui vão formar uma espécie de dípto emocional. Dípto na literatura seria uma ideia em duas partes que são interligadas, né? Geralmente explorando o mesmo tema, uma narrativa de forma complementar. Então, quando a gente coloca esses dois livros juntos, a gente vê algo que começa como um verão italiano arrebatador e vai terminar anos depois com ecos desse amor ainda reverberando, né? E antes de mais nada, desde a primeira vez que eu li esse livro aqui, o Me Chame Pelo Seu Nome, eu gostei demais. Ele foi direto para a lista dos favoritos, mas esse daqui, o Me Encontre, eu lembro que eu detestei na época em que ele saiu, lá em 2019. No entanto, com essa releitura e relido nessa casadinha aqui, né, eu gostei muito mais dele, porque ele tem uma proposta muito interessante sobre coisas essenciais que esse primeiro livro aqui trouxe. Então, são obras que vão girar em torno do amor entre o Hélio e o Oliver, e a pergunta que fica é: será que vale a pena viver um amor rápido e passageiro e arrebatador, mesmo sabendo que ele pode nos trazer pesar? Ou será que valeria a pena tentar viver algo mágico do passado, né? Ou reviver algo mágico do passado? E assim, é inegável que esse primeiro livro aqui virou um fenômeno muito por conta da adaptação de 2017, aquele filme lá do Luca Guadagnino, que realmente é muito bom, mas tem algo nele que vai muito além do hype, tem a ver com o modo como o André Aciman, né, ele vai escrever aqui sobre o desejo, sobre a memória, é aquele tipo de amor que parece muito maior do que a própria vida, né, mesmo quando ele dura pouco. Então eu vou tecer aqui alguns comentários dessa minha releitura sobre cada um deles. O Me Chame Pelo Seu Nome, publicado pela primeira vez em 2007, ele é, antes de tudo, sobre um primeiro amor, como esse primeiro amor seria como um verão eterno, mas também é sobre o desejo, sobre tesão, sobre obsessão, né, e nostalgia, e sobre também como que o corpo é esse território de eternas descobertas, né. Então, só para relembrar um pouquinho aqui a história, ela vai se passar ali nos anos 80, durante um verão na Itália, onde a gente vai conhecer o Hélio, que é um adolescente de 17 anos, que está passando a temporada ali com a família, na Riviera Italiana, onde ele vai conhecer o Oliver, que é um acadêmico americano 7 anos mais velho do que ele, que é aluno ali do pai dele. O pai dele é um professor de filosofia, né? E o Oliver vai ficar hospedado ali na casa da família do Hélio, naquele verão. Então é impressionante como que o Me Chame Pelo Seu Nome, ele compreende, né, com tanta precisão, esse processo multifacetado de se apaixonar, né? Porque se apaixonar não é só desejo ou admiração, é também obsessão, é colocar alguém num pedestal, né? É transformar essa pessoa no objeto de desejo que nos torna obcecados, mas que também rejeitamos. Então, é todo esse processo também de se sentir humilhado e furioso e vulnerável, né? E ainda assim, completamente vivos. E aí o livro vai colocar essa experiência como algo que atravessa não só o corpo, mas também o intelecto. Então, é um desejo que é tão físico quanto filosófico, tão moral quanto estético. Essas fantasias sexuais que a gente vai ver aqui do Hélio, elas parecem também muito fantasias infantis, porque elas misturam ali curiosidade com medo, uma espécie ali de fetiche também e de devoção. Então o amor aqui é uma condição totalizante que vai atingir todos os campos ali do pensar e do sentir. E tudo isso é intensificado porque a gente acompanha essa paixão pelos olhos de um adolescente, né? Aquele olhar do Hélio que é muito confuso, muito afiado, ele é bastante inteligente também. Então não existe um atalho para se viver esse tipo de paixão arrebatadora aqui no romance, né? O único caminho possível é o de se entregar por completo, mesmo sabendo que será por pouco tempo, como vai ser aqui na história, né? Uma questão de semanas. Então é um livro que defende essa entrega total, né? Mesmo que ela tenha data de validade, ou justamente porque ela tem uma data de validade. E aí a gente pode pensar também naquele famoso discurso ali do pai do Hélio, perto do final aqui do romance, né? A ideia de que o amor que não deu certo ainda assim é um privilégio, uma marca de que a gente esteve vivo, e que nem todo sofrimento ele deve ser anestesiado, né? Alguns eles devem ser sentidos porque eles nos transformam. Então essa ideia do primeiro amor como formação de identidade também vai aparecer aqui, porque também viver no modo de segurança, né? Evitar essa experiência para evitar o sofrimento talvez seja ainda mais doloroso, porque ela pode causar remorso, e remorso a gente sabe, né?
É uma coisa pesada. Essa dinâmica estabelecida aqui pelo Hélio e pelo Oliver, de desejo e também de contenção, vai atingir o ápice também naquela famosa cena do pêssego, que é muitas vezes uma cena reduzida ao puro choque, né? Mas que na verdade também é uma representação bem visceral ali da entrega absoluta, né? E seria como um ritual antropofágico de um devorando o outro, né? Em que esse desejo pela fusão entre os corpos vai beirar o sagrado e também o escatológico. Então aqui a gente vê que fetiche sexual é também um pacto, né? Um corpo querendo se tornar o outro, mas sim, tirem as crianças da sala. E isso também vai ficar resumido aqui pelo próprio título do livro, né? Que é um pedido, me chame pelo seu nome, né? Dois corpos cujas identidades ali vão ser diluídas uma na outra, que se confundem, ou seja, eu me torno você, você se torna eu. Outra coisa que é possível perceber é essa mitologia sobre o verão italiano, né? Como lugar de amor e de desejo e de descoberta, aquela coisa solar, né? Como visto, inclusive, num livro que eu li recentemente aqui no canal, Um Quarto com Vista, do Ian Foster. E a gente vê que a família ali do Hélio, ela é bastante culta, ela é bem liberal, muito afetuosa também, né? E é uma família judia não praticante. É outra coisa que eu percebi aqui nessa releitura, né? Esse aspecto da identidade judaica, tanto ali por parte do Hélio quanto do Oliver, né? Então isso vai aparecer como um subtexto bem importante também. O Oliver, inclusive, ele tem um colar ali com a estrela de Davi, que ele vai ostentando, e o Hélio, por outro lado, ele apresenta uma certa relutância com aquela parte da identidade dele, né? E aí tem um comentário dele aqui, que ele vai fazer sobre circuncisão, que eu achei bem engraçado, mas também é bem romântico e bem original, muito bom. E o que chama a atenção também é essa delicadeza com que o André Acima, ele vai tratar a coisa do desejo, né? Sem culpa, sem sombra, existe sim uma tensão, né? Aquele medo pelo que o outro vai sentir, pelo que o outro vai pensar, mas nunca há uma opressão real. E o Hélio realmente observa tudo ali com uma sensibilidade que é quase sufocante também. Então esse desejo dele pelo Oliver vai virar o centro do seu mundo. E o amor entre eles dois, né? Não vai se limitar a rótulos, até porque o próprio Hélio, em dado momento aqui da história, também vai se envolver com uma menina italiana ali, chamada Márcia, que é uma amiga local dele, né? Então há um subtexto bem claro aqui sobre bissexualidade, né? Os dois ali são bissexuais, mas não esperem nenhuma discussão identitária mais explícita que a respeito, né? O André Acima, ele tá muito mais interessado nessa vivência íntima do desejo do que em qualquer outro enquadramento mais político, o que também fica claro nessa diferença de idade aqui entre os dois, né? O Hélio, ele tem 17 anos, o Oliver tem 24 anos, mas, de novo, isso não vai virar uma discussão muito proeminente aqui. Então, esse é um livro que vai a fundo nesse fetichismo pela coisa inatingível, né? É um livro que constrói essa imagem divina, quase provocativa do amor. Há muitas referências aqui à arte, ao fazer artístico, né? Até porque o Hélio também estuda música, ele toca piano. E, como eu falei, né? Ele realmente vai trazer todo esse processo de se apaixonar como esse processo multifatorial, né? Altamente contraditório e impossível também de se escapar. Então eu gostei bastante de reler esse livro aqui. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a continuação, O Me Encontre. Então agora a gente vai aqui para o Me Encontre, que é a continuação do Me Chame Pelo Seu Nome, publicada em 2019, 12 anos depois do lançamento do primeiro livro, né? Então, diferente ali do primeiro volume, que era muito marcado por uma sensualidade mais adolescente, por digressões mais internas, esse livro aqui é muito mais filosófico, mais carregado de rememorações e por um certo peso também, né? Principalmente porque a espinha dorsal dele aqui vai ser a passagem do tempo, como que o tempo transforma, como que ele se reapresenta, né? E por vezes como que o tempo também devolve aquilo que a gente julgava ter perdido. Então nesse livro a gente não vai saber apenas o que aconteceu com o Hélio e com o Oliver, né? Anos depois daquele caso que eles tiveram, ou em reencontrá-los mais velhos, mas também teremos uma participação mais efetiva aqui do pai do Hélio, o Samuel, que agora é um homem divorciado. E é curioso também que essa continuação exista, porque ela mesma parece interrogar essa necessidade de revisitar o passado, né? A ideia da necessidade de uma continuação das coisas. Até que ponto um amor vivido brevemente pode definir uma vida inteira, né? E essa vai ser uma pergunta que vai atravessar os 4 episódios que estruturam aqui esse livro, cada um então explorando encontros breves entre um pequeno elenco de personagens, né? Encontros quase relâmpagos também, onde o amor vai surgir como uma possibilidade ou vai reaparecer como um fantasma. Então no primeiro episódio a gente vai acompanhar o Samuel, que é o pai do Hélio. Agora ele é um homem separado, ele está disposto a viver aquilo que ele aconselhou o próprio filho lá no primeiro livro, né? Naquele célebre discurso
discurso, que é o de não desperdiçar o amor. Esse é um episódio que vai acontecer de uma forma contínua, num fluxo, né? Quando a gente vai encontrar o Samuel ali num trem, ele vai conhecer uma mulher chamada Miranda, e aos poucos, o que começa como uma conversa ali bem casual, né? Vai se transformando em um vínculo mais íntimo e mais profundo, uma relação assim instantânea, construída, né? Pela escuta, pela curiosidade, pela delicadeza ali do presente, né? Em um jogo em que os dois parecem estabelecer. Então o tom aqui vai lembrar bastante aquele filme Antes do Amanhecer, do Richard Linklater, em que justamente a gente vai ter um casal de desconhecidos completamente suspensos no tempo, né? Se conhecendo de uma forma muito casual e se entregando ao instante de um único dia e se deixando levar pelo acaso. E aí, na segunda parte, a gente finalmente vai encontrar o inesquecível Hélio. Agora ele é um homem mais velho, né? Ele é um pianista que vive ali em Paris e se envolve com um cara chamado Michael. Então, juntos, eles vão tentar decifrar ali o mistério de uma partitura deixada pelo pai do Michael, né? E essa investigação vai se tornar também uma espécie ali de metáfora para o acerto de contas com o passado. Esse aqui é um episódio bem mais melancólico, que a gente vai ver ali uma variação daquele primeiro episódio, né? Porque, ao contrário do que aconteceu entre o Samuel e a Miranda, a gente vê aqui uma conexão intensa que está destinada a não durar ou virar algo além. Então, há uma beleza também aqui na efemeridade, né? Desse encontro. O próprio enigma que vai uni-los aqui, o Michael e o Hélio, né? Vai ser também a conclusão de que eles não foram, talvez, feitos um para o outro. E aí a terceira parte vai girar em torno do inesquecível Oliver. Agora ele é um professor casado, né? Um acadêmico, dividido ali entre a vida que construiu ao lado da esposa e dos dois filhos, uma vida que ele poderia ter tido, né? Muito a partir daquele verão que ele viveu com o Hélio lá na Riviera Italiana, muitos anos antes. Então é uma parte mais de fantasia e também de remorso, porque o Oliver ele vai vivenciar uma situação ali que vai lhe despertar memórias e arrependimentos e um desejo assim muito latente. Então são reflexões bem doces, mas também bem pesadas, justamente porque a gente percebe que elas estão acontecendo porque o Oliver ele não parece muito feliz com a própria vida, né? Então se o presente até então era o momento para se estar, né? Agora esse presente vai se tornar opaco e muito difícil de atravessar. E aí no quarto e último episódio aqui a gente vai ter o Hélio e o Oliver finalmente se reencontrando. É um momento da pura utopia, em que esse amor do passado vai se reconectar entre o embaraço e boas lembranças. Os dois se veem ali naquela casa italiana da família do Hélio, né? Lá onde o primeiro livro aconteceu. Mas as circunstâncias são bem menos felizes. E esse é o momento em que o livro vai finalmente abraçar essa fantasia da reconciliação, né? Como se tudo pudesse ser reescrito, reimaginado. Diferente do primeiro livro, né? O Me Encontre, ele é composto também em grande parte por diálogos. As conexões vão se construir nesse jogo de palavras que funcionam tanto como uma sedução quanto uma tentativa ali de compreender a própria condição daquelas pessoas. Então é uma prosa também bem mais sentimental, mas também muito densa, muito cheia de ideias e de referências eruditas. Há muita alusão aqui à música clássica. Os personagens, então, não apenas se apaixonam pelos outros, né? Eles se apaixonam pelas conversas, pelas ideias, por todas aquelas possibilidades que surgem nos intervalos, né? E o André Assmann, ele vai trabalhar aqui com a ideia de que certas conexões realmente não desaparecem, apenas se transformam. Então é um livro que vai sugerir que, mesmo não vividos, alguns amores tornam-se um molde para todos os outros que virão ao longo da vida. Então há também um destaque aqui para a relação entre pais e filhos, que foi algo que eu notei nessa releitura também. Então o Samuel e o Hélio, eles mantêm um vínculo de escuta e de sinceridade um com o outro. A Miranda, que vai se tornar a nova mulher aqui do Samuel, né? Ela cuida ali do pai com muita ternura. O Michael, desse segundo episódio aqui, ele também é marcado pela ausência do pai morto. Então, para além de conexões mais românticas, né? A paternidade vai aparecer aqui como um fator bem decisivo, marcado pelo que é herdado, pelo que falta e pelo que pode ser recriado também, né? Então, no fim, o Me Encontre aqui é uma continuação sobre o que permanece, né? O tempo, como vai dizer aqui uma das frases centrais do livro, né? Seria o preço que a gente paga pela vida não vivida, né? E é nesse paradoxo, né? Entre o que se viveu ou o que se ficou para viver, que o André Assmann vai compor aqui uma sequência bem diferente, mas que funciona como um espelho mais melancólico ali do primeiro livro, né? E como eu mencionei, eu não havia gostado tanto na primeira vez que eu li, mas dessa vez foi um livro que se apresentou de uma forma muito mais memorável para mim. Então eu me redimi completamente. Gostei bastante.
Então, para concluir, essa foi a minha experiência de releitura aqui do Me Chame Pelo Seu Nome e do Me Encontre. São dois livros que juntos eles potencializam essa ideia de recusa, de se explicar o amor ou de politizá-lo demais, né? De tratá-lo também como se fosse um problema a ser resolvido. São livros que realmente defendem uma espécie de rendição ao desejo, ao prazer, à beleza, um tipo de entrega que, como eu mencionei, é quase utópica e por isso mesmo também tão dolorosa, porque a vida são essas contradições mesmo. São livros que trazem essa ideia romântica de forma muito corporal, como se as palavras, o intelecto, as ideias, todas se traduzissem, antes de mais nada, no corpo, na sensibilidade, né? E aí, vale a pena tudo isso? Será que é melhor deixar o passado onde ele está? Então, essa é uma pergunta que fica depois da leitura, ou da releitura, né? E talvez a resposta do próprio André Assman já esteja presente no primeiro livro, né? Sempre vale a pena se lançar em sentimentos autênticos, né? Mesmo que o custo seja alto. E é isso, gostei bastante de reler esses dois livros aqui, assim, nessa dobradinha. E se você gostou aqui do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Me conta aqui se você já leu esses livros aqui, o que é que você acha. Ou se, assim como eu, de repente, você gostou muito desse primeiro livro, não gostou muito aqui do segundo. Mas eu recomendaria também que relesse esse segundo. Ele realmente é um livro que se ganha muito na releitura. E eu quero ler outras coisas também do André Assman, só não sei muito bem quando. Enfim, é isso. Muito obrigado por assistir. Um abraço e até a próxima.